Agora ao exercício prático, tá? Então, como de costume, eu já faço uma página antes para utilizá-la como referência e a gente vai tentando agora montar uma nova página e fazendo com que ela fique semelhante à nossa página de referência, ok? Bom, primeiro de tudo, eu já tinha feito uns risquinhos aqui na nossa tela, né, para mostrar como que eu tinha utilizado o grid layout aqui para estruturar então o layout da nossa página, pelo menos a parte principal aqui, tá? Onde eu tenho o cabeçalho, onde eu tenho o meu, vamos dizer assim, o main e o aside nesse eixo mais central, como se fosse a segunda linha do meu grid, e depois aqui embaixo o meu rodapé, tá? E aí eu coloco aqui o conteúdo principal nessa primeira célula da segunda linha e o aside na segunda célula da segunda linha, ok? Então, mais ou menos, não é essa estrutura, né? Essa daqui, essa estrutura que eu tinha feito depois, tá ok? Mas a ideia é que a gente chegue nessa estrutura aqui e utilizando o grid, né, para fazer essa primeira estrutura, depois o flexbox, como eu falei, para a gente fazer essa parte. E depois aqui também eu vou fazer com grid e com flexbox para mostrar as diferenças para vocês, para a gente fazer esses cards aqui dos MBAs, ok? Então vamos pegar a página de referência, eu vou começar primeiro criando a estrutura dessa minha página, certo? Então eu já deixei uma pastinha exercícios criada aqui, tá? Vou colocar meu file dentro dela, vou colocar o index HTML, tá? Já deixei as imagens que eu vou utilizar aqui dentro do Assets Images, vou colocar aqui HTML5, a página de sistemas de informação, ok? Dentro do meu body, ele vai ter o header, ele vai ter um nave que vai estar dentro do meu header, ele vai ter um main, vai ter também um aside, ele vai ter também um footer, tá? Eu vou escrever o H1 aqui, eu já vou deixar escrito, né? Sistemas de informação, tá? Nave, vou deixar só navegação por enquanto aqui, a mesma coisa, opa, só o Nave, mesma coisa aqui no main, mesma coisa no aside, só para a gente ver esses itens se espalhando na tela. Eu vou colocar aqui o footer, já vou colocar esta página, abrir aqui no meu browser, certo? Por enquanto só temos estes itens aqui, e agora vamos começar a espalhar estes itens na tela, tá? Então, inicialmente, eu vou ter um link CSS, um link CSS, vou chamar de style, mesmo CSS, vamos abrir esse cara aqui, create file. Então, eu vou começar a criar o grid primeiro, tá? Lá no meu body, ele que vai ficar com o formato de grid. E aí lá para definir esse formato de grid, eu vou especificar, né, o template das colunas, o template das linhas, e também eu vou definir áreas, que eu gosto mais de, que pelo menos fazer esse template principal da minha página, eu acho que com as áreas fica um pouquinho mais interessante, tá? Deixa eu só me tirar da tela para não atrapalhar aqui meu gerenciamento. E vamos lá então. A primeira coisa que eu vou fazer então vai ser o display, vai ser do tipo grid. O grid template das colunas, tá? Eu vou começar com uma primeira colunona que é maior, né? Vamos pegar a referência aqui. Opa! Eu tinha dividido em duas colunas, seria uma primeira coluna maior zona aqui e a segunda coluna menor, tá? Então a primeira coluna vai ter 70% e a outra coluna restante 20%, ok? Essas são as minhas colunas. Já nas linhas, eu vou fazer inicialmente, depois eu vou mudar, tá? Vou falar um pequeno probleminha que pode ter nisso daqui, mas inicialmente o meu cabeçalho, tá? Que é a primeira linha, ele vai ter 100 pixels. Depois o meu corpo, né, onde vem o meio, onde vem o aside, lá que é a segunda linha, vai ocupar o restante do espaço, tá? E o meu rodapé eu vou colocar alto, falar, o tamanho que precisar do rodapé, você usa, tá? Então vai ajustar de acordo com o tamanho do componente que eu vou atribuir ao rodapé, aqui que vai ser o footer, ok? E por fim, eu vou criar aqui o grid template areas,
né? Vou dar um nome para cada uma das áreas. Então, na primeira linha vai ficar o cabeçalho, primeira linha, primeira coluna, tá? E depois cabeçalho, primeira linha, primeira coluna, tá? Vamos lá. Na segunda linha vai vir o conteúdo principal e depois na outra célula vai vir o conteúdo lateral, certo? Que seria o do aside. E por fim, na última linha, rodapé e rodapé, tá? Então, um nome para cada uma das células do meu grid, certo? Feito isso, né? Se eu salvar, vier aqui na minha página e alterar, tá bem estranho, porque o main tá parando aqui do lado, o nave está aqui, embaixo do sistema de informação, o aside está aqui, o footer. Então vamos reposicionar esses elementos na tela, dando os nomes para ele, né? Falando o que é cada uma dessas áreas aqui para a gente posicionar eles bonitinho, tá? Então o meu header, tá? O grid, a área dele vai ser o cabeçalho. Portanto, ele vai pegar as duas primeiras linhas. Já o meu main, tá? O grid área dele vai ser o principal. Já o meu footer, por fim, o grid área dele vai ser o rodapé. Rodapé. Ok? Fazendo isso, então agora nós temos esse cara aqui ocupando a primeira linha. Nós temos aqui o nave, mas lembrando que isso daqui está só numa célula, tá? Porque depois, ó, o main e o aside eles estão alinhados. E depois vem o footer aqui embaixo, tá? Como eu só escrevi, mas dá a impressão que esse nave está na linha de baixo, porque eu distribuí eles com o flex ainda, tá? Mas nós vamos fazer isso. Mas de qualquer forma, nós já temos os quadrantezinhos bonitinhos aqui. E que eu ia fazer que eu já esqueci? Eu vou falar com que o meu body, tá? O min height dele, altura mínima, ele seja 100 viewport height, porque aí o meu main cresce de tamanho, o meu footer vem parar aqui embaixo, e eu vou fazer o seguinte também, né? Vou tirar as margens dele, margem 0px, e vou falar com que todo box, aproveitando, né? Todo box sizing seja do tipo border box. A gente vai usar para que o pad, etc., não aumente o tamanho do elemento. Tá? E agora fazendo isso, ó, meu conteúdo está cabendo certinho aqui na minha página inicial. Ok? Bom, uma coisa que eu já tenho, que eu já vou aplicar, é que essa fonte aqui está diferente, foi a Roboto que eu usei, então Google Fontes. Tá? Por facilidade eu vou importar ela direto, para não ter que baixar, criar o font face. Então, temos aqui o Roboto, vou selecionar 300, vou utilizar o import no meu CSS, opa, só essa parte aqui do import, tá? E eu vou falar que todo mundo vai ter o font family Roboto, então eu já vou aproveitar, eu tenho um asterisco aqui, todo mundo vai ser Roboto, tá? Vou atualizar minha página, eu já tenho o pessoal como Roboto aqui no meu site. Beleza. Vamos começar então. Tem mais alguns detalhes aqui, tá? No body que eu havia esquecido, tá? Ó, o body não está ocupando a parte inteira, tá? Ele está mais contido aqui no centro da minha página. Então, como que eu vou fazer isso daqui? Eu vou falar, ó, o meu body, tá? Ele vai ter um width de 80 viewport width, ou seja, 80% da área disponível, porém, eu não vou deixar ele ultrapassar 1200 pixels, não vou deixar o usuário ficar esticando ele, tá? Então, ó, perceba que nessa nossa página de referência, ó, eu encurto ele, tô até encurtando o meu body, tá? Só que chega num ponto, ó, que ele vai parar de crescer, tá? Então, posso aumentar, ele não cresce mais, tudo bem? Então, o tamanho máximo dele aqui vai ser de 1200 pixels, então, o max width de 1300 pixels, eu também não vou deixar o usuário diminuir muito, tá? Então, o tamanho mínimo que ele vai ter vai ser de 300 pixels, que eu vou fazer, min width, que eu vou fazer queries aqui para tratar até 300, minha página vai ficar legalzinha, tá? E aí, para centralizar o conteúdo, né? Eu posso colocar 0px, se bem que se eu colocar alto, né? Alto, ele já vai me resolver também, certo? Ó, ele vai tirar a margem de cima, a gente vai ver isso, e já vai colocar
as margens automáticas aqui para esse carinha aqui ficar mais no centro, certo? Bom, dessa parte aqui, por enquanto do bar é isso, eu vou começar a mexer no meu header, tá? E para mexer no header, como ele já vai ter uma corzinha de fundo, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar um root e eu vou colocar a cor de fundo do meu header e do meu footer, tá? Que são as mesmas, tá? Então, tanto o header quanto o footer aqui têm as mesmas cores de fundo. Já vou criar essa cor de fundo que eu vou usar nas duas. Opa, só fechei meu VS Code sem querer, tá? Peço perdão, mas vamos lá. Eu vou criar uma cor de fundo, tá? Que é o 323232, que eu chamei aqui de BG cima baixo. Tá? Poderia ter pensado no melhor, não me veio um nome melhor na cabeça. Então é o 323232, que não é um preto escuro assim tão intenso, tá? Gosto bastante desse RGB. E aí, tanto no meu header quanto no meu footer, né? Então, header, o background color dele vai ser o var bg cima baixo. E aqui também o meu footer, tá? Vai ser um background color do var bg cima baixo. Color white, todas as cores aqui em ambos também vão ser branquinhas, color white. Vamos atualizar a minha página aqui para ver como ficou. Olha, as cores já estão parecidas, tá? Mas aqui não está nada parecido ainda. Vamos fazer esse cara aqui ficar parecido, tá? Primeira coisa, o navy. Vamos ver quais links de navegação que eu tenho aqui. Eu tenho início, contato, matricule-se e login. Então vamos lá. Vou pegar o meu navy. Vou criar aqui um A, não vou apontar para nenhum lugar, que nós não vamos fazer outras páginas. Tá? Pode ser vazio. Início, contato, matricule-se e login. Certo? Nesse contato, matricule-se login. Vamos atualizar. Tá aqui, não consigo nem ver por causa do fundo, tá? Vamos dar uma estilizada nesses caras bem de leve por enquanto. Então, só vou colocar aqui que tudo que tiver, todos os links dentro do meu navy, tá? O color deles vai ser white. O text decoration deles vai ser none, por enquanto. Só pra gente ver eles, tá? Estamos vendo. Só que agora eu tenho que dar um jeito de posicionar eles para cá, certo? Então, vamos lá. Como que eu poderia fazer isso? Bom, eu posso pegar meu header e transformar ele num container flex. Então, display vai ser do tipo flex. E aí, todos os filhos, e quem que serão os filhos aqui? Tá? Dentro do header, o H1 e o navy, tá? São os filhos do header. O A depois é filho do navy, né? Mas aí ele vai pegar o H1, vai espalhar para um canto, usar o space between, perdão. E o navy vai jogar para o outro canto, tá? Então, vamos colocar um espaço entre eles, então justify content space between. Aí vamos atualizar aqui para ver como é que ficou, tá? Jogou esse para um canto, esse para o outro, mas eles não estão alinhadinhos, até porque esse cara aqui ele tem padding, tem margem, acho que tem margem, né? Perdão. E eu vou fazer o seguinte, tá? Tudo que tiver aqui dentro, tudo não, perdão. O meu H1, tá? Eu vou tirar a margem dele, 0px, e eu vou colocar um padding, que eu gosto padrão de 15px, certo? Só para não ficar aquele espação entre eles. E o meu navy, ele é bem seco com relação aos espaços, tá? Se a gente pegar aqui o body, pegar o header, pegar o navy, tá? Vou até ampliar aqui para vocês verem, tá? Ele deu o stretchzinho aqui no meu elemento, tá? Mas não tem padding, não tem nada, tá bem secão. Então o começo dele de fato é aqui em cima, ó, e o começo do meu H1 pelo pad também é aqui em cima. Então eles estão começando ambos aqui no topo, mas não estão alinhados aqui, né? E aí, o que eu faço para isso acontecer? Para alinhar o textinho, a gente vai utilizar o align items. E aí nós vamos utilizar o baseline, tá? Então baseline, ó, vai deixar eles retinhos, centralizados aqui. Ou também, né, se você quiser, neste caso, você pode utilizar o center, tá? Centraliza ambos, o conteúdo não fica centralizado, tá? Mas ambos, cada um fica no seu centro, vamos assim dizer, certo? Beleza. O
que mais que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma estilizada no meu H1, porque o fonte dele é maior. Então, fonte size dele, eu vou chutar 3.5 Ren. Acho que é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Acho que é mais ou menos isso que eu usei. E aqui, o meu, essa parte aqui dos meus links também estão com um letrinho um pouquinho maior, tá? Então, eu vou colocar aqui que o meu A, o fonte size dele, eu vou colocar 2 Ren. Vamos ver. Opa, acho que escapou o pontinho aqui. 2 Ren, não ficou muito grande. 1.6. 1.6 está legal, tá legal. Deixa eu ver se está mais ou menos do mesmo tamanho. Não, acho que eu usei menor, usei 1.4. 1.4 acho que está no tamanho mais parecido. Só que esses links aqui também, ó, eu tenho um espacinho entre eles, certo? Tem um espaçamento. Eles estão com uma bordinha também, fora o efeito de eu passar o mouse aqui por cima, né? Então, vamos lá. Border, um px white solid, border radius 10px. Opa. Esqueci dos 2 pontos. Foi muito. 5px. Tá mais parecidinho. Vou colocar um pad interno neles para descolar o texto da borda. Eu vou até aumentar essa bordinha aqui, deixar ela um pouquinho mais espessa. O padding de 10px, certo? Já tem um padzinho interno entre eles. E eu vou colocar que esse navy ele vai ter um margin right de 15px, porque que eu quero deslocar esse carinha daqui, certo? Na verdade, o meu navy, perdão. Meu navy vai ter um margin right de 15px. E eu vou colocar um margin left para cada um desses elementos aqui, ó, tá? De 15px, para dar uma descoladinha um do lado do outro, tá? Então, todo navy A vai ter um margin left de 15px aqui, tá? Foi muito. Cadê 10px também? Tá? Estão mais próximos aqui, certo? Então, com isso, a gente já faz algo quase parecido com o que a gente tinha aqui, tá? Eu estou fazendo, de fato, ao vivo, estou tentando simular, eu nem lembro quais são os valores que eu coloquei, mas aqui a gente já tem algo um pouco mais próximo. Deixa eu só fechar esse daqui, que acho que fica um pouquinho mais parecido com o que a gente tem aqui, certo? É questão de tamanhozinho, de fonte, espessura aqui, mas já nos aproximamos. Outra coisa que eu tenho aqui é que eu coloquei nesse componente foi uma sombra, tá? Então eu vou criar uma sombra para Adão que eu vou usar em outros momentos, que chamei de Standard Shadow, STD Shadow, tá? Ela é 0px, aquela sombrinha bem padrãozinha que eu crio, tá? E o Gray. E aqui no meu header, eu vou falar que o box shadow dele é o var STD Shadow, certo? E dá a sombrinha aqui no fundo. Bem, bom, que mais que nós vamos trabalhar? Vamos escolher um próximo item para a gente fazer, tá? Pode ser o footer aqui, que é rapidão, né? Desenvolvido por Rafael, Rajir@ig, tudo bonitinho. Então, vou colocar lá no meu footer. Desenvolvido por Rafael, geral, L, Rossi e copy 2021. E aqui vai vir isso daqui num P, certo? E aí vou colocar um address aqui, link para o e-mail, e-mail, perdão, vai ser para o rajero@ig.com.br, que rajero@ig.com.br, certo? Vamos atualizar. Eu estou atualizando a página errada, tá? Temos aqui, ó, o meu textinho não está centralizado, tem que alterar a cor do link aqui dentro do footer também, tá? Então vamos mexer com isso. Vamos colocar a cor do link, tá dentro do footer, tá?
Então, a hora que eu tiver um footer A, o color dele vai ser white, o text decoration dele vai ser none, ok? Opa. White, não, né? Já ficou branquinho, tudo bonitinho. Se a gente analisar, eu preciso de eu poderia colocar uma margem bottom aqui em cima desse cara, só para criar um espacinho aqui do address para baixo, tá? Então, a gente pode pegar o address, colocar um margem bottom 15px, certo? Aí eu distancio ele um pouquinho aqui de baixo, descolo aqui de baixo. E esses caras aqui, eles têm que ficar centralizados, certo? O que eu poderia fazer aqui? Se eu chegar no footer, eu tenho footer aqui, tá? Text align center, tá? Atualizar, ele vem parar aqui no center, tá? Outra coisa que eu poderia fazer, tá? Que seria utilizando mais próximo dos conceitos da aula, mas aqui aí daria um pouquinho mais de trabalho, é pegar um display do tipo flex, tá? É falar com que o flex direction dele seja do tipo column, tá? E aí o justify content vai ser center. Na verdade, pode ser o justify content, né? Mas o principal aqui, o align items, vai ser center. Aí fica centro, centro, o resultado fica o mesmo, certo? Isso utilizando o flex para posicionar os elementos no centro. E fica a critério de vocês. E aqui também tem uma sombrinha no meu footer, tá? Então, uma sombrinha, dá a impressão que está chovendo, né? Box shadow vai ser o var std shadow. E aí ele fica com uma sombra aqui também, tá? Vamos agora fazer o main, tá? Então, trabalhando aqui dentro... Ou melhor, vou fazer o aside, né? Que o aside é mais de boinha. E eu acho que eu vou trocar a proporção aqui, que eu tô achando que o meu aside está ocupando muito espaço. Vou colocar 7,5 e 25%. Beleza, joguei ele um pouquinho mais para cá. Vou fazer o aside. O aside ele vai ter uma div de notícias, né? Então, o aside, ele vai ter aqui um título dele, vai ser notícias. E aí, dentro dessas notícias, eu coloquei uma lista, um LI, cada LI vai ter um A, certo? Eu coloquei aqui notícia 1, notícia 2, 3, 4, 5. Supondo que fossem notícias mesmo, tá? Vamos atualizar, estão aqui as notícias aparecendo. Mas tem algumas coisinhas que a gente tem que fazer aqui pra gente ver. Uma que ele tá num quadrinho com sombra, legal, então vamos lá. Style. Tá? Eu coloquei a side. Side. Eu não coloquei a side ainda? Oh, que legal. Tá? Então, por coincidência, ele foi parar ali. Mas vamos colocar o side. Opa. Footer. Então, a side eu não coloquei pro footer também. Deixa eu ver. Footer eu coloquei, tá? Então, a side, o grid area dele vai ser a lateral. Tá? Não vai mudar o posicionamento, que foi o quadro que sobrou, ele parou ali. E vou colocar um box shadow por enquanto nele. Vai ser o var std shadow. Certo? Vamos atualizar. Ó, perceba que a hora que eu coloquei, tá? A sombra, o que aconteceu aqui, ó? Ele pegou toda a parte, toda a célula, né, na onde estava o aside. Mas isso tá diferente aqui. Eu não estou pegando a célula, estou pegando só fazendo um quadrinho em volta do tamanho aqui das minhas últimas notícias. Na verdade, chama últimas notícias também. Como que eu posso fazer isso? Muito simples, tá? Eu vou fazer primeiro, né, colocar últimas notícias aqui dentro. E depois eu vou criar uma div aqui dentro do meu aside. Certo? Essa div vai ter o ID, vai ser igual a side notícias, eu identificar elas, e aí o meu aside notícias, tá? Aí sim ele vai ter o box shadow, tá? Então hashtag aside notícias, esse cara aqui eu vou jogar para cá e vamos atualizar a nossa página, tá? Agora eu tô com a sombrinha só em volta aqui das últimas notícias. Não tô no aside inteiro que ocupa toda essa parte,
Tá? Só para ficar um pouquinho mais bonitinho, vamos usar o nosso pad interno de 15 px para a gente desfazer, não, né? Desgrudar esses elementos aqui da tela. Perceba o seguinte também, né? Ele está ficando grudado, né? É a hora que eu colocar o meu main aqui que a gente vai ver, o meu main ele vai ficar grudado aqui em todas as partes, com todas as outras células, certo? Se eu colocar aqui, por exemplo, pegar meu main e fizer um box shadow também, só para a gente ver, ó, box shadow, vai ser o var std shadow, certo? Ó, tá tudo grudado, sombra sobrepondo uma coisa às outras, não tá tão bonitinho assim. O que a gente pode fazer nesse caso? Então, colocar um grid gap aqui, tá? Então, vamos lá onde estou definindo o grid, que é aqui no meu body, certo? E aí eu vou colocar um grid gap, que é sobre grid gap, né? Vou colocar um grid gap, mas eu falei que o grid gap é obsoleto, né? Vou colocar um gap para fazer um grid gap. Não sei por que trocaram o nome dessa propriedade. Vou colocar de 10 pixels, vamos ver como é que vai ficar. No espacinho, acho que eu estou com um espaçamento um pouquinho maior, 15. Vou colocar 20. O gerente ficou louco, tá? Vou deixar 20. Não sei se está com 20 aqui. Acho que estou com um pouquinho mais, acho que está com 15, mas vamos deixar com 20 mesmo, tá? Aqui o meu main tem sombra, a meu main está com sombra, então já vou deixar meu main com sombra. E com isso nós já temos algo um pouquinho mais próximo da nossa página. Esses links aqui dentro do aside, eles estão com uma corzinha diferente, tá? Vou só dar um zoomzinho aqui para ficar um pouquinho maior que a gente está fazendo. Esses links aqui eles estão um pouquinho diferentes da cor. Eu estou usando uma cor aqui para os links de notícias que e aí depois eu uso ele em outros momentos, mas vamos lá. Quando for cor de frente eu vou usar o FG link notícias, vai ser o RGB 91. Eu peguei isso de uma paleta de cores da internet, tá? 167. E aí todo link que tiver dentro do meu aside, tanto faz aqui usar o aside quanto o aside notícias, né? Porque eu vou pegar um link ali dentro, a menos que você queira especificar o link dentro da lista, aí vai fazer diferença, tem que usar os sucessores direto. Mas de qualquer forma, né? Qualquer link que tiver dentro do aside notícias, o color dele, esse var FG link not, certo? E já ficou na corzinha aqui. Outra cor que eu uso aqui, e que faltou fazer aqui, né? Eu esqueci de fazer o efeito do hover aqui dentro. Eu vou utilizar uma cor bem parecida com essa daqui, que é o background, link de navegação, é o RGB 78122179, tá? Vou agrupar todos os meus BGs aqui, colocar por ordem alfabética para organizar. E aí faltou, né? Agora que eu percebi aqui que eu não tenho o efeito do hover, então vamos colocar o hover nos meus links. Então navy e hover, então dois pontos, hover, tá? O background color dele vai ser o var bg link de navegação, tá? Então nós temos aqui o hoverzinho, tá? Tá muito brusco a troca, então eu vou fazer o seguinte, no meu navy ele vai ter a propriedade transition, tá? Vou colocar all, ou pode ser só o background color, vou colocar all, vai que tem outra transição que eu queria mudar no meio do caminho, 0.5 segundos, certo? Então agora está mais suavinho, eu acho que 0.5 está demorando muito, vou colocar 0.3 segundos, tá? Tá trocando aqui o fundo do nosso linkzinho, tá ok? Bom, dado isso, né, só está nos faltando neste momento fazer a parte do main, né? Então no main eu tenho três seções aqui, áreas, MBAs e localização. Então já vamos fazer elas. Então aqui dentro do main, certo? Um section com H2 que é chamado de áreas. Depois eu tenho uma outra section que é chamada de MBAs e depois uma outra section que é chamada de localização. Ok? Atualizando aqui nossa página, então, né? Áreas, MBAs, localização.
Cada uma dessas seções aqui, né, dos H2 das sections, tem um background color que varia desta cor aqui para esta cor de fundo, que está aqui no link. Então vamos lá. Style. Vamos pegar aqui todo H2 que estiver dentro de uma section, o background color, na verdade, background image, perdão, vai ser um gradiente linear e para a direita, então to right, da esquerda para a direita. A primeira cor, tá, vai ser o BG cima a baixo, tá? E a segunda cor vai ser o var BG, o link de navegação. Okay? Atualizando aqui a nossa página. Tá? Está desta forma aqui, mas nós precisamos trocar a cor, precisamos tirar as margens dele, precisamos colocar pads internos, então vamos lá. Tá? A cor vai ser branca, margem, por enquanto, vai ser 0px, eu vou colocar um padding de 15px, certo? Fazendo isso, nós já temos algo mais parecido. Acho que eu aumentei um pouquinho a fonte também. Deixa eu fonte size 2rm, tá? A fontezinha está um pouquinho maior. E aqui nós já temos os títulos das nossas sessões e vamos preencher o conteúdo das nossas sessões agora, tá? Então aqui no áreas, as principais áreas de concentração do curso do CPTL são, então vou copiar aqui e vou colar lá. Index áreas P, tá? São 2 pontos, e aí vai vir uma série de áreas. Pegar todos os parágrafos, eu já vou deixar copiado aqui, que a gente já vai formatar os parágrafos. Então, dentro do MBA, confira os nossos MBAs, e aqui a localização do campus, tá? O endereço do campus 2, peguei no site do campus, e aqui vem o P, está aqui na Ranulfo Marques Leal. Vou atualizar o nosso site para ver como ficou, tá? Perceba que os nossos parágrafos eles estão coladinhos, tudo bonitinho. E lembra, eu tenho um gosto muito particular para os parágrafos e para vários outros elementos dentro da minha página, que eu tiro a margem 0px e coloco o padding 15px. Margem. Ok, os nossos parágrafos já ficaram mais bonitinhos, descolados da borda. E agora, né, de fato, colocando os conteúdos aqui dentro. Tá? Começando pela localização, que é o mais fácil, né? Minha localização aqui, ela está com o Google Maps, né, com a iframe do Google Maps, que eu peguei lá do Google Maps, obviamente. Então, Google Maps. Aqui CPTL Campus 2. Vou pegar esse que está o bloco da administração mesmo. Compartilha, incorporar o mapa, copiar HTML. Tá aqui. Onde está a minha última sessão? Está aqui. Então eu vou colocar ele iframe aqui. Load laser, bonitinho. Esse width e height eu vou tirar, que eu vou fazer via CSS. Então eu vou colocar aqui um ID igual a mapa, tá? E vou falar que o meu mapa vai ter 70% da largura. Então hashtag mapa width 70%. Okay? Vamos atualizar a minha página. Tá? Temos o mapa aqui 70%. Só que ele está centralizadinho, tá? Então, se a gente inspecionar esse elemento e tentar ver como é que esse mapa está, vou colocar aqui o main, o section, tá? E o meu iframe, ó, ele é do tipo inline. Vou colocar, então, uma margem para ele, alto, tá? Vou atualizar e perceba que não mudou nada, tá? Por quê? A hora que eu selecionei o meu elemento, né, a gente estava com ele bem ajustadinho aqui, e esse elemento inicial do tipo inline block, desculpa, é do tipo inline, tá? Tipo, ajustadinho do elemento, então eu quero que esse elemento eu consiga definir um tamanho para ele, né, e que ele ocupe a linha inteira, que eu consiga centralizar ele, tá? Para eu poder usar a margem alta e centralizar. Então eu vou colocar o display dele aqui do tipo block, tá? Agora eu coloco o display do tipo block, agora sim, ó, meu body
Main Section iframe, eu coloquei as margens, uma de cada lado, para o elemento ficar centralizado. Tudo bem? Se quiser mexer no Rave, pode mexer. Eu deixei ele desse tamanhozinho mais compacto aqui. Beleza. Vamos para as áreas, tá? Então, vou pegar a página de referência e vamos começar a trabalhar nessa parte aqui agora.